Como médica, fiquei chocada ao descobrir que este costume aparentemente inofensivo estava destruindo silenciosamente os últimos laços familiares de pessoas após os 60. Durante uma consulta de rotina, observei um padrão devastador que se repetia em consultório após consultório. Dona Helena, 65 anos, chegou até mim com aquele olhar vazio que conheço bem. Viúva há 2 anos, ela me confidenciou algo que me arrepiou. Todos os domingos, ela preparava um almoço completo para 8 pessoas. Arrumava a mesa com a louça de porcelana que guardava há décadas. E esperava. Esperava que os filhos aparecessem, que os netos viessem correndo pelo portão, que a casa voltasse a ter vida. Mas o que acontecia era sempre a mesma coisa. Mensagens de última hora cancelando, compromissos mais importantes surgindo, desculpas que soavam cada vez mais vazias. E Helena, sem perceber, tinha desenvolvido um hábito que estava afastando ainda mais sua família. Ela começou a ligar todos os dias. Primeiro, eram ligações carinhosas, perguntando sobre o dia dos filhos. Depois, se tornaram cobranças sutis sobre visitas que não aconteciam. Em poucas semanas, evoluíram para questionamentos sobre por que os netos não ligavam mais, por que as noras pareciam sempre ocupadas, por que ela sentia que estava sendo esquecida. O que Helena não sabia é que cada ligação carregada de tristeza e cobrança estava criando uma associação negativa em sua família. Eles começaram a evitar atender, a adiar retornos, a inventar desculpas para não visitar. Era como se a dor dela contaminasse cada conversa, transformando momentos que deveriam ser de conexão em episódios de culpa e desconforto. A neurociência da tristeza revela algo perturbador sobre este padrão. Quando expressamos constantemente nossa solidão através de cobranças emocionais, ativamos no cérebro dos outros uma resposta de fuga. É um mecanismo primitivo de autopreservação que faz com que as pessoas se afastem justamente quando mais precisamos de proximidade. Observando centenas de idosos com abandono familiar, percebi que existe um costume cruel que amplifica dramaticamente este afastamento. Um hábito tão sutil que passa despercebido, mas tão tóxico que pode destruir relacionamentos familiares em questão de meses. Se você tem mais de 60 anos e sente que sua família está se distanciando cada vez mais, se suas ligações são atendidas com pressa, se suas visitas geram mais obrigação do que prazer, este costume pode estar sendo o veneno silencioso que está matando seus relacionamentos mais preciosos. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, porque o que vou revelar pode ser a diferença entre passar seus próximos anos cercado de amor ou assistindo sua família desaparecer lentamente do seu cotidiano. O que aconteceu com Helena nas semanas seguintes me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre abandono familiar na terceira idade. Ela voltou ao meu consultório 3 semanas depois, mas desta vez algo havia mudado profundamente em seus olhos. A transformação começou quando ela finalmente compreendeu a armadilha emocional em que havia caído. Durante anos, Helena acreditou que expressar sua solidão e saudade era a forma natural de manter a família próxima. Afinal, se eles soubessem o quanto ela sofria sozinha, certamente viriam mais vezes, ligariam com maior frequência, se preocupariam mais com seu bem-estar. Mas a realidade cruel era exatamente o oposto. Cada ligação onde ela mencionava sua solidão, cada conversa onde transparecia seu abandono, cada encontro onde ela cobrava mais atenção, estava criando uma associação dolorosa na mente de seus filhos e netos. Eles começaram a associar a presença dela com culpa, tristeza e uma responsabilidade emocional que se tornava cada vez mais pesada de carregar. O ponto de virada aconteceu numa tarde de terça-feira. Helena havia ligado para seu filho mais novo, como fazia todas as tardes às 3 horas. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu ouvir sua própria voz do lado de fora da conversa. Ouviu a cobrança sutil quando perguntou
por que ele não havia ligado no dia anterior. Sentiu o peso das palavras quando comentou sobre o silêncio da casa. Percebeu como sua tristeza pingava em cada frase, criando um clima de tensão que fazia a conversa terminar mais rápido a cada dia. Foi então que ela entendeu o costume devastador que estava praticando sem perceber. Ela havia se tornado uma fonte constante de culpa emocional para as pessoas que mais amava. Sem querer, transformou cada contato em um lembrete doloroso de que não estava sendo suficientemente amada, visitada ou lembrada. A descoberta mais chocante veio quando ela percebeu que outros idosos ao seu redor faziam exatamente a mesma coisa. No grupo da igreja, nas filas do banco, nas conversas de elevador, todos repetiam o mesmo padrão autodestrutivo. Reclamavam da ausência dos filhos para os próprios filhos. Cobravam mais atenção dos netos falando sobre solidão. Mencionavam abandono justamente para as pessoas das quais se sentiam abandonados. Durante uma consulta sobre luto familiar, descobri que este costume tem um nome na psicologia do envelhecimento. Chama-se demanda emocional inversa e é um dos fatores mais poderosos de afastamento familiar na terceira idade. Quanto mais expressamos nossa carência, mais criamos resistência. Quanto mais cobramos presença através da dor, mais afastamos quem queremos próximo. O que me impressiona nesses casos de abandono é que a solução não estava em aceitar a solidão ou fingir que estava tudo bem. Estava em compreender que existe uma forma completamente diferente de se conectar com a família. Uma abordagem que atrai ao invés de repelir, que gera desejo de proximidade ao invés de obrigação de presença. Helena estava prestes a descobrir que pequenas mudanças na forma de se comunicar poderiam transformar completamente a dinâmica familiar, trazendo de volta a espontaneidade das visitas e o prazer genuíno dos encontros. A primeira descoberta que transformou a vida de Helena aconteceu quando ela aprendeu a técnica que chamo de comunicação magnética. Em vez de expressar carência, ela começou a irradiar curiosidade genuína pela vida das pessoas que amava. Na segunda-feira seguinte à nossa conversa, Helena ligou para seu filho mais novo. Mas desta vez, em vez de começar comentando sobre sua solidão ou perguntando por que ele não havia ligado, ela disse algo completamente diferente. Perguntou sobre o projeto que ele havia mencionado semanas atrás no trabalho. Quis saber como estava indo o curso de inglês da neta. Demonstrou interesse real nos desafios que eles estavam enfrentando. O resultado foi imediato e surpreendente. A conversa, que normalmente durava 3 ou 4 minutos, se estendeu por mais de 20. Pela primeira vez em meses, ela ouviu o filho rindo espontaneamente durante a ligação. Ele compartilhou preocupações que não mencionava há tempos. Contou sobre pequenas vitórias do dia a dia. Fez planos para o fim de semana, que incluíam uma visita natural, sem cobranças. A neurociência da conexão humana explica este fenômeno de forma fascinante. Quando focamos genuinamente na vida dos outros, ativamos no cérebro deles os centros de prazer e validação. Eles se sentem vistos, valorizados, importantes. Esta sensação positiva cria uma associação automática com nossa presença, fazendo com que desejem mais contato conosco. Observando centenas de idosos que superaram o abandono familiar, identifiquei 3 elementos fundamentais desta comunicação transformadora. O primeiro é substituir perguntas sobre ausência por perguntas sobre presença. Em vez de "por que você não liga?", perguntar "como foi seu dia hoje?". Em vez de "sinto saudade", dizer "fico feliz quando converso com você". O segundo elemento é demonstrar memória afetiva genuína. Helena começou a anotar detalhes importantes das conversas anteriores. Se o neto havia mencionado uma prova difícil, ela perguntava sobre o resultado. Se a nora estava preocupada com um projeto, ela lembrava e questionava sobre o andamento. Estas pequenas demonstrações de atenção criaram um impacto emocional profundo.
O terceiro pilar desta transformação foi aprender a celebrar pequenas vitórias familiares, em vez de focar nas ausências. Quando o filho conseguiu uma promoção no trabalho, Helena foi a primeira a ligar para parabenizar. Quando a neta passou numa matéria difícil, ela enviou uma mensagem carinhosa. Ela se tornou fonte de energia positiva em vez de dreno emocional. A técnica da curiosidade genuína funcionou tão bem que em 2 semanas a dinâmica familiar havia mudado completamente. Os filhos começaram a ligar espontaneamente para compartilhar novidades. Os netos passaram a enviar fotos e mensagens sem ocasiões especiais. As visitas voltaram a acontecer por vontade própria, não por obrigação ou culpa. Mas Helena descobriu que apenas mudar a forma de se comunicar não era suficiente. Ela precisava transformar também a energia que emanava durante os encontros presenciais, criando um ambiente onde as pessoas se sentissem nutridas emocionalmente, em vez de sugadas por demandas afetivas não expressas. A segunda transformação revolucionária na vida de Helena aconteceu quando ela descobriu o poder de se tornar uma fonte de histórias inspiradoras, em vez de uma fonte de preocupações familiares. Esta mudança alterou completamente a forma como sua família a percebia e se relacionava com ela. Durante uma consulta sobre envelhecimento emocional, observei algo fascinante. Idosos que mantinham famílias próximas e engajadas tinham uma característica em comum. Eles se tornavam repositórios vivos de sabedoria, histórias interessantes e perspectivas únicas sobre a vida. Suas famílias os procuravam não apenas por obrigação, mas porque sempre saíam dos encontros com algo valioso. Helena começou a aplicar esta descoberta de forma muito prática. Em vez de focar nas próprias carências durante as visitas, ela passou a preparar pequenas histórias e reflexões para compartilhar. Quando o neto chegava estressado da escola, ela contava sobre como seu próprio pai superou dificuldades similares décadas atrás. Quando a nora mencionava problemas no trabalho, ela compartilhava estratégias que havia aprendido ao longo de sua própria carreira. O impacto foi extraordinário. As pessoas começaram a associar sua presença com insights valiosos, conselhos práticos baseados em experiência real e uma perspectiva tranquilizadora sobre os desafios da vida. Ela se transformou de alguém que precisava ser visitada em alguém que valia a pena ser consultada. A terceira técnica que revolucionou sua situação foi aprender a criar rituais de conexão positiva. Em vez de esperar que a família aparecesse para almoços elaborados que geravam pressão, Helena criou pequenos rituais simples e prazerosos que as pessoas aguardavam com expectativa. Toda sexta-feira, ela começou a preparar o bolo que cada neto mais gostava. Não era uma cobrança por visita, era um convite silencioso. Eles sabiam que se aparecessem na casa da avó na sexta à tarde, encontrariam seu bolo favorito esperando, junto com histórias interessantes e uma conversa gostosa. A frequência das visitas triplicou em 1 mês. Aos domingos, ela instituiu a Hora das Fotos Antigas. Em vez de ficar lembrando de como a família era mais unida no passado, ela transformou as memórias em ponte para o presente. Mostrava fotos antigas dos filhos e contava histórias engraçadas, criando um ambiente de nostalgia positiva que fortalecia vínculos ao invés de despertar culpa. A quarta descoberta transformadora foi aprender a nutrir sem invadir. Helena percebeu que podia demonstrar cuidado e amor de formas que não geravam pressão emocional. Em vez de ligar todos os dias perguntando se estavam bem, ela começou a enviar mensagens carinhosas, 1 vez por semana, sempre com algo útil ou interessante anexado. Estudos sobre envelhecimento emocional mostram que esta abordagem ativa centros neurológicos completamente diferentes. Em vez de acionar culpa e obrigação, ela desperta gratidão e afeição genuína. As pessoas passam a sentir que ganham algo valioso com sua presença, não que precisam dar algo por obrigação. O resultado final desta transformação
foi que Helena deixou de ser vista como alguém carente de atenção e se tornou alguém que oferecia valor real para a vida familiar. Seus filhos começaram a procurá-la para pedir conselhos. Seus netos passaram a chamá-la para contar novidades importantes. Ela se transformou de peso emocional em tesouro familiar. A quinta e mais poderosa transformação na jornada de Helena foi descobrir como se tornar emocionalmente independente, sem se isolar afetivamente. Esta descoberta mudou não apenas como sua família a via, mas como ela própria se relacionava com a vida após os 60. A técnica que revolucionou tudo foi aprender a cultivar a alegria própria visível. Helena percebeu que quando ela estava genuinamente bem e feliz, sua família naturalmente queria fazer parte desta energia positiva. Ela começou a investir tempo em atividades que realmente a preenchiam, criando uma vida rica e interessante que atraía as pessoas ao invés de repeli-las. Ela se inscreveu num curso de culinária italiana que sempre quis fazer. Começou a cuidar de um pequeno jardim de temperos na varanda. Retomou o hábito de ler que havia abandonado anos atrás. Não eram atividades para preencher o vazio da solidão, eram investimentos genuínos em sua própria felicidade. O resultado foi mágico. Quando os filhos ligavam, em vez de ouvir sobre tristeza e carência, eles escutavam sobre receitas novas que ela estava aprendendo, sobre as plantas que estavam florescendo, sobre livros interessantes que estava descobrindo. A energia da conversa mudou completamente. Ela se tornou alguém com quem era prazeroso conversar. A sexta técnica fundamental foi aprender a expressar gratidão em vez de carência. Cada vez que alguém da família fazia contato, por menor que fosse, Helena focava em agradecer a presença, em vez de comentar sobre a ausência anterior. "Que bom que você ligou, estava pensando em você", substituiu. "Por que demorou tanto para ligar?" Esta mudança simples criou um ciclo virtuoso impressionante. As pessoas começaram a associar o contato com ela a sentimentos positivos de validação e apreço, não com culpa e cobrança. Naturalmente, quiseram repetir a experiência com mais frequência. A sétima descoberta foi revolucionária. Helena aprendeu a criar mistério positivo sobre sua vida. Em vez de compartilhar todos os detalhes de sua rotina solitária, ela passou a mencionar apenas os aspectos interessantes e estimulantes de seus dias. Suas conversas ficaram mais cativantes, porque sempre havia algo novo e intrigante para descobrir sobre sua vida. Quando o filho perguntava como estava, ela respondia coisas como: "Estou animada porque hoje vou experimentar uma receita de pão italiano que encontrei." Ou "Estou curiosa para ver como vão ficar os tomates que plantei." Ela criou uma narrativa pessoal envolvente que despertava curiosidade genuína. A técnica final que consolidou esta transformação foi aprender a ser um porto seguro emocional para a família. Em vez de adicionar drama ou preocupação às vidas já complicadas de seus filhos e netos, Helena se tornou uma fonte de calma e estabilidade. Quando eles chegavam estressados, encontravam paz em sua presença. Quando estavam preocupados, recebiam perspectiva tranquilizadora. O que me impressiona nessa jornada de superação é que Helena não fingiu estar bem quando não estava. Ela genuinamente construiu uma vida plena e interessante que gerava bem-estar real. Sua alegria não era uma máscara para atrair a família, era um estado autêntico que naturalmente os atraía. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional, se você está vivendo o abandono familiar silencioso que corrói milhares de idosos todos os dias. A neurociência revela algo extraordinário sobre o cérebro de idosos que conseguem reverter o abandono familiar. Durante uma consulta sobre depressão na terceira idade, descobri que existe uma janela neuroplástica específica que permanece ativa mesmo após os 60 anos, permitindo mudanças profundas nos padrões de relacionamento. Estudos recentes mostram que quando modificamos nossa forma de interagir socialmente,
criamos novas conexões neurais em apenas 21 dias. O cérebro de Helena literalmente se reorganizou para produzir interações mais positivas e atrativas. Ela não estava apenas mudando comportamentos, estava revirando circuitos neurológicos que haviam se formado ao longo de décadas. O que mais me fascina é descobrir que o abandono familiar na terceira idade não é causado por falta de amor, mas por padrões de comunicação que ativam centros cerebrais de aversão nos familiares. Quando expressamos constantemente carência, ativamos no cérebro dos outros uma resposta primitiva de fuga. É como se nosso sofrimento se tornasse contagioso de forma negativa. Mas existe um antídoto poderoso para este processo. Quando irradiamos contentamento genuíno e interesse pelos outros, ativamos nos familiares os centros neurológicos de prazer e aproximação. Eles literalmente sentem bem-estar físico em nossa presença, criando um vício positivo pelo nosso contato. Helena descobriu que este processo funciona como um ímã emocional. Quanto mais ela se tornava fonte de energia positiva, mais sua família era naturalmente atraída para sua órbita. Não era manipulação ou fingimento, era genuína transformação pessoal que criava benefícios mútuos para todos. A descoberta mais surpreendente foi perceber que muitos idosos têm medo de parar de expressar carência, porque acreditam que isso significa aceitar o abandono. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando paramos de emanar necessidade emocional, criamos espaço para que os outros nos procurem por desejo genuíno, não por obrigação culposa. Pacientes que superaram o abandono relatam uma mudança fundamental em como se veem. Deixam de se perceber como vítimas que precisam de atenção e se transformam em pessoas valiosas que oferecem algo precioso para a família. Esta mudança de perspectiva altera completamente a dinâmica dos relacionamentos. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque milhares de idosos estão perdendo seus últimos anos de convívio familiar por não conhecerem estas descobertas sobre conexão humana. O protocolo completo que desenvolvi para casos de abandono familiar inclui elementos específicos que fortalecem e mantêm as transformações conquistadas. Observando centenas de idosos que reverteram o distanciamento familiar, identifiquei 5 pilares de sustentação que impedem recaídas no padrão anterior. O primeiro pilar é estabelecer uma rotina de cultivo pessoal, que mantenha o bem-estar independente da frequência do contato familiar. Helena criou uma agenda semanal que incluía atividades prazerosas para cada dia. Segunda-feira era dia de leitura na praça. Terça-feira, cuidar do jardim. Quarta-feira, experimentar receitas novas. Esta estrutura garantia que ela sempre tivesse algo interessante para compartilhar quando a família entrasse em contato. O segundo elemento fundamental é desenvolver um sistema de apoio diversificado que não dependa exclusivamente da família nuclear. Helena se conectou com outros idosos que compartilhavam seus interesses. Formou um grupo de culinária com vizinhas. Participou de atividades na igreja. Esta rede social mais ampla reduziu a pressão emocional sobre os filhos e netos. O terceiro pilar envolve criar um plano emergencial para momentos de crise emocional. Mesmo com todas as mudanças, ainda existiam dias difíceis onde a solidão batia forte. Para estes momentos, Helena desenvolveu estratégias específicas que não envolviam cobrar atenção da família. Ela ligava para amigas do grupo, se dedicava a atividades manuais que exigiam concentração, ou revisitava álbuns de fotos com gratidão em vez de nostalgia dolorosa. O quarto elemento é estabelecer rituais de conexão espiritual, que oferecem suporte emocional profundo. Para Helena, isso incluía momentos diários de gratidão, meditação simples e reflexão sobre o propósito de vida. Estes rituais fortaleceram sua resiliência emocional e reduziram a dependência afetiva dos outros. O quinto pilar mais importante é criar um legado ativo, que dê sentido e propósito aos dias.
Helena começou a escrever histórias da família para deixar aos netos. Organizou fotos antigas, documentou receitas tradicionais. Este projeto deu direção à sua vida e criou valor adicional para seus familiares. Durante uma consulta sobre envelhecimento saudável, percebi que idosos que mantêm famílias próximas têm uma característica comum. Eles se tornam fontes de valor agregado para os relacionamentos, não apenas receptores de cuidado. Esta mudança de papel social é fundamental para sustentar proximidade genuína. A implementação destes elementos deve ser gradual e consistente. Mudanças muito rápidas podem gerar resistência interna e externa. O ideal é incorporar um elemento por vez, consolidando cada mudança antes de avançar para a próxima. Comente agora qual destes elementos ressoa mais com sua situação para eu saber como posso ajudar mais pessoas como você a reconquistarem a proximidade familiar que merecem. 6 meses depois de nossa primeira conversa, Helena voltou ao meu consultório para um acompanhamento de rotina. Mas a mulher que entrou na sala era completamente diferente daquela que havia chegado meses antes, carregando o peso do abandono familiar. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que eu não via há anos. Ela me contou que no último domingo, sua casa havia ficado pequena para acomodar toda a família que apareceu espontaneamente para o almoço. Filhos, noras, netos, todos disputando espaço ao redor da mesa, rindo das histórias que ela contava, pedindo bis das receitas que havia aprendido. Mas o que mais me emocionou não foram os números de visitas ou ligações que aumentaram drasticamente. Foi perceber que Helena havia redescoberto sua própria dignidade como pessoa. Ela não precisava mais mendigar atenção ou fabricar crises para receber cuidado. Sua família a procurava porque genuinamente desfrutava de sua companhia. A transformação mais profunda aconteceu dentro dela mesma. Helena aprendeu que o amor verdadeiro não pode ser conquistado através do sofrimento ou da culpa. Ele floresce naturalmente quando nos tornamos pessoas com quem vale a pena conviver. Quando irradiamos luz própria, em vez de tentar sugar energia dos outros. Esta jornada me ensinou que o abandono familiar na terceira idade raramente é resultado de desamor. Na maioria das vezes, é consequência de padrões de comunicação que transformam encontros em obrigações pesadas, em vez de momentos de prazer compartilhado. Quando mudamos estes padrões, mudamos toda a dinâmica familiar. Se você chegou até aqui reconhecendo sua própria dor nesta história, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas após os 60 anos vivem este mesmo ciclo destrutivo de carência e afastamento. Mas também saiba que existe esperança real e concreta de transformação. Suas próximas interações familiares podem ser completamente diferentes se você aplicar o que aprendeu aqui. Cada ligação pode se tornar uma fonte de prazer mútuo. Cada visita pode gerar o desejo natural de mais encontros. Cada conversa pode fortalecer vínculos em vez de criar tensões. A solidão não precisa ser o destino inevitável do envelhecimento. O abandono familiar não é uma sentença permanente. Existe um caminho de volta para a proximidade, para o cuidado mútuo, para o amor expresso em presença escolhida, não obrigada. Sua família ainda pode se tornar sua maior fonte de alegria nos anos que virão. Seus netos ainda podem procurar sua sabedoria e sua companhia. Seus filhos ainda podem sentir orgulho e prazer em chamá-lo de pai ou mãe. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.